o céu, tá? Tá certo. Entendi. Onde é que eu posso dar uma estudada mais aprofundada? Não necessariamente mais aprofundada, mas tipo, dar uma revisada barra estudada nessa parte de Tu disse que tinha um livro periodicidade. tu disse que tinha um livro de coisa de português, né? Ah, sim, mas aqui ele é como se fosse um resumão dos assuntos, entendeu? Ele não necessariamente entra muito nessas bases de periodicidade de seno, tem que colocar o 2 porque tal, aí só meio que joga a fórmula e fala, tá, tem essas questões aqui. É quase um caderno de exercícios. Bem, vários livros, né, servem para isso. Eu posso te mandar um, só que vai ser livro do Brasil, não tem um livro de Portugal ainda. Tudo bem. Se a gente pegar o livro de Portugal, eu nunca acho, por exemplo. Talvez naquele site absolutamente matemática lá tem. Vou te mandando. Fazer aqui. Beleza. E aí, além dessa primeira questão aí, tem mais coisa? Tem. Essa outra que eu te mandei, que é a 9 de 2023, ela, da primeira fase, ela é mais uma questão que eu mandei como exemplo, que é uma questão que eu meio que não sei pra onde vai. Eu não faço a menor ideia de como começar a fazer isso aqui. Eu tenho uma. De 2023? É, Pô, não sei qual é a 9 de 2023, velho. Você vai ter que apontar ali pra eu ver. é, eu mandei aqui, 2023 F1, que é 9, é a questão que tá embaixo. Que tá acima de exemplos de erros ali. Essa aqui. É. E aí, qual que é o BO? O BO é que, assim, eu te mandei uma lista de meio que dúvidas embaixo da parte de erros. Que é tipo assim, primeiro, o que que são assíntotas, oblíquo, horizontal e vertical? Eu dei uma estudada, mas eu queria saber se eu entendi direito. O que são equações de assíntotas, tangência, retas paralelas, tangentes ao gráfico de função, paralelismo, monotonia, extremos, etc. Todo o pacote completo. E essa questão ela cobra bastante coisa, então eu mandei essa daí. Aham. Bem, vamos ver. É, tá. O gráfico da função, ele tá perguntando, né? Bem, sobre assíntotas aqui, né? O que que é uma assíntota horizontal? Eu já falei para você que é pegar e fazer o limite, né? Uhum, Quando o x tende ao infinito, você faz um limite. Então, ele está mandando aqui em outras palavras para ver se é uma verdadeira ou não, você fazer o limite dela tendendo ao infinito. Mais, no caso, né? mas o que é uma assíntota especificamente? Pelo que eu A entendi, assíntota é um comportamento, é uma tendência de comportamento, já falamos disso também. Tem, por exemplo, isso aqui. Tu sabe que esse cara nunca vai chegar no zero. Por sim, exemplo, quando você tem um e elevado a menos x. Isso nunca vai ser igual a zero. Pode ele vai jogar chegar aí o bem número que perto. for. Quanto maior o número, nunca vai chegar no zero. Então, isso é uma assíntota. Significa que essa função tem uma assíntota horizontal, porque quando o x tende a infinito, ela tende a um valor, que no caso é zero. E se você reparar bem, esse é um valor horizontal, né? A assíntota poderia ser vertical, ou poderia ser diagonal, mas é horizontal, certo? Entendi. Então, a assíntota é basicamente quando uma função ela tem uma lei de formação, digamos assim, que se aproxima muito de um valor, mas nunca chega nele. Exato. Algo Exatamente isso. similar algo similar a limite. Não, é um limite, você tem que É um fazer o limite. limite para chegar na assíntota. Ok, Só que, entendi. veja, nem todo limite é infinito, zero, coisas assim. Pela definição de limite, um limite pode ser simplesmente um valor específico, do tipo, nós temos uma função normal, um limite normal, que nem, sei lá, limite de x tendendo a 2 de x ao quadrado. Qual que é o limite? 4, pronto. E pela esquerda e pela direita, quando eu tendo a 2, ou seja, 1,99999, ou 2,0001, Uhum, chega na mesma resposta, né? Ou melhor, tu vai se aproximando cada vez mais do 4, certo? uhum, entendi. Isso é um Isso, limite. uma coisa que eu percebi estudando também é que isso de se aproximando pela esquerda ou pela direita, isso se torna importante quando você tem uma função que, dependendo do x que você coloca, ela muda. Tipo aquelas funções que tem na colchetes. As chaves, que tem as chaves e tem duas funções diferentes. Ah, se x for menor que 1, ela é tal, e se x for maior que 1, ela é tal. O que tem? Tipo,
Porque, por exemplo, se eu fizer limite de x tendendo a um nesse caso, por exemplo, se eu fizer considerar x como x.011 ou 0.99999, vai ser funções diferentes que eu vou aplicar o limite, porque essa função ela tem essa separação com base nesse x, tá ligado? Aham. Que uma coisa que eu não tava pegando muito bem é que, pelo menos antes de ontem, né? É que meio que a diferença prática de tipo um mais e um menos, tá ligado? Porque frequentemente eles são tratados como a mesma coisa. Se a função for tipo essa, assim, por exemplo, que tu colocou no quadro, que é x ao Sim, limite sim. de Quando 2x. você tem uma função que não tem indeterminações, fazer o limite nela é como colocar o valor que tu quer mesmo. Uhum, O limite ele só vai ser interessante quando você tem problemas para entender a função em determinado ponto, né? Como, por exemplo, nesse negócio de assíntota. A assíntota é um comportamento, uma tendência de comportamento. Então, você nunca vai ter um valor específico para jogar lá, né? Mas você vai perceber o valor, né? Vá uhum, colocando números cada vez maiores na função que eu desenhei aqui e você vai perceber uma aproximação do zero, mas nunca chegando nele. Então, você vai ter uma assíntota. São coisas que você percebe mais fácil com o limite, entende? uhum. Mas a Entendi. ideia, mas a ideia é essa, beleza? Entendi. A ideia de assíntota ficou um pouco mais claro. Então, uma assíntota vertical, ela é como se fosse se eu testar o limite de x para alguma coisa, x tendendo a alguma coisa e resultar em infinito, essa alguma coisa é uma assíntota vertical. Então vai ser tipo uma. Perfeito. Por exemplo, essa função que eu vou desenhar agora é uma clássica assíntota vertical. Essa função é a famosa 1/x². Por que que dá esse pau aqui no zero? Porque se tu dividir por zero dá infinito, certo? Uhum, Só que aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, você vai ter um infinito positivo, certo? sim. Se você colocar o menos 0,001 ou mais 0,001, você vai ter Vai dar a infinito. mesma coisa porque tá levando ao quadrado, É sim. quadrado, fica positivo, perfeito. Por isso que eu não coloquei 1/x, porque 1/x seria assim, ó. Bem, tu tem uma assíntota também, né? Só que não é uma assíntota tão legal, vamos dizer assim. Aqui tu tens claramente, né, Oblíqua? não, Não? como é que quando tem um buraco na função, meu Deus, você tem uma é, descontinuidade, ok? Entendi. Isso. Aqui você tem uma clara descontinuidade, aqui não, né? Porque, vamos dizer assim, elas se aproximam, né? Então, uma assíntota não necessariamente é descontínua. Não há descontinuidade necessariamente. Pode ser, mas não é necessariamente uma descontinuidade. Sim, exatamente. Tá, entendi. É, enxergar a assíntota como comportamento de função ficou mais claro. Eu tava entendendo É, a o assim, assíntota como algo que fugia do padrão da função. não, não é um comportamento. Entendi. Nem toda função tem assíntota, né? Por exemplo, Hum, função x² não tem assíntota. Não importa o Quando a valor que gente usa. colocar em x, ele não vai. Tem, tu não vai. Ó, assíntota é só quando você faz. Por exemplo, assíntotas são diferentes, né? Quando você faz uma assíntota, quando você está procurando uma assíntota horizontal. Horizontal. Tipo, o primeiro desenho que eu fiz. Uhum, Assíntota horizontal, você tem o x é infinito e chega num valor específico. Nem eu fiz aquele isso. desenho e dava zero, certo? Sim, Tendia a infinito, o x tendendo a infinito, e a resposta dava um valor específico. Se você pegar a função x² e tender ao infinito, não vai dar um valor específico, vai dar infinito também, né? uhum, Pois é, então ela não tem assíntota horizontal. Agora você olha para essa função aqui, ela tem algum problema de descontinuidade ou de tender ao infinito para um valor específico de x? Não, né? Ela vai para infinito quando x vai para infinito. Então tu também não tem uma assíntota vertical, certo? entendi. E é isso, também não tem assíntota oblíqua porque não tem comportamento de reta após um determinado ponto da função. Existe a tal da assíntota oblíqua também, que é um É, então, comportamento essa de era a minha reta. próxima.
essa era a minha próxima pergunta, de que vertical e horizontal eu meio que entendi mais ou menos, só que oblíqua ficou um pouco nebuloso na minha cabeça. Eu entendi que ela apresenta comportamentos que eu posso aplicar, tipo, limite tendendo a infinito é igual a f de x menos mx mais b. Mas eu não entendi exatamente, teoricamente, a parte, entendeu? Ó, isso aqui é uma tendência de uma reta que nunca chega na reta, certo? Tá vendo que tá tentando virar uma reta e não vira? Sim, Então isso aqui é uma assíntota oblíqua. Poderia ser uma função normal também, um comportamento assim. Tá tentando, acima da reta, mas nunca chega na reta, entendeu? sim. Não vai virar de fato uma reta, porque não é uma equação y igual a x mais b. Só que no limite, tendendo a infinito, viraria y igual a x mais b. Daí você tem uma assíntota oblíqua, ok? Então, uma assíntota oblíqua é como se fosse uma assíntota vertical ou horizontal, só que em vez de ir para um valor específico ou para infinito, ele vai para uma reta. Exato. É claro que você tem uma conta também específica para encontrar o coeficiente angular e linear dessa reta. Daí é uma coisa que a gente aprende a fazer, beleza? Mas não Entendi. é normal eles cobrarem assíntota oblíqua no exame nacional, não. Eu já vi cobrar, não é a coisa mais comum do mundo. Uhum, Beleza? entendi. Outra coisa, reta tangente. Um negócio que eu aprendi também recentemente, e que eu só, por algum motivo, eu não tinha percebido, é que o declive da reta tangente, isso é a definição de derivada, e eu não tinha visto isso, de que o declive da reta tangente ao gráfico é igual à derivada daquela função. No ponto específico, né? Sim, Porque se você está falando do declive de uma reta tangente, você está falando de um número, certo? sim, Declive, a inclinação de uma reta tangente é um número. Quando você deriva, você, de modo geral, não obtém um número. Você obtém uma função, certo? sim. Justamente. Só que quando você está interessado na reta tangente num ponto específico da função, aí sim você está falando da derivada daquela função naquele ponto. Ou seja, você deriva a função, obtém uma nova função, certo? Quando a gente deriva, a gente obtém uma função, certo? Uhum, Pega o valor de x daquele ponto que você está interessado na reta tangente, coloca na derivada. A resposta dessa conta vai ser o declive dessa reta, entendeu? sim. Ou o contrário, né? Ou ele vai dar o declive e vai pedir o x, Pode que ser é a também. abscissa. Eu fiz uma questão parecida com essa agora. Acho que eu te mandei, inclusive. Exatamente. O que mais que tá. Uhum. Aqui, paralelismo entre retas. Tipo assim, eu vi que em resolução, quando ele fala, reta, pega essa reta paralela, qual que é o x para caso essa reta seja paralela, algo do gênero. Aí ele igualou os declives. Então quer dizer que uma reta que tem declives iguais, retas que têm declives iguais, elas são paralelas necessariamente? Retas que têm os declives iguais, elas são obrigatoriamente paralelas. Tá. É verdade, né? Agora que eu lembrei que eu já tinha visto isso, que tem aquilo de MR é igual a MS, e isso representa paralelismo, e MR é igual a -1 sobre MS é igual a perpendicularidade. Nossa, eu já tinha visto isso e tinha esquecido, velho. Exatamente. Tá. Que boa, né? Hum, tá. Estudo de monotonia. Estudo de monotonia extremos, que é os últimos dois que eu mandei. Eu ainda não estudei, tipo, de parar pra ver mesmo assim. Eu só mandei porque é algo que apareceu na questão e eu tive dúvida. Mas não sei se não achar melhor ir logo pra isso, a gente pode ir pra combinatório ou algo do gênero. A gente vai porque você quiser, tio. Depois eu não quero que você fale, mas o professor não quis que eu estudasse aquilo. Tá Ah, vendo? pergunta a tua opinião pessoal, qual que tu acha melhor a gente fazer agora? Eu tava Eu acho pensando que em, você tipo está assim, interessado em ver isso aí, a gente vê mais disso aí, não tem problema. Tem bastante coisa mesmo de cálculo para ver. uhum. Então, nossa, porque é difícil tomar uma decisão assim de pra onde ir no conteúdo. O que eu tava pensando era dar esses assuntos, teoricamente, agora, né? Tipo, monotonia e extremos, e aí que basicamente, pelo que eu vi, cobre tudo das questões que eu achei no exame nos últimos 3 anos sobre isso. Eu acho, pelo menos. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa ter perdido.
Mas, em suma, é isso aí. Aí eu já conseguiria fazer todas as questões de funções do exame, que não são trigonométrica e tal, etc. Tá bom. Tem alguma questão pra gente ver? Então, marca aí que eu já começo. Eu gostaria de assistir, se possível, tu fazer a 9, essa Tá 9 que eu bom? mandei aí, Vamos ver. de 2023, primeira fase. Antes do exemplo de erros, né? Uhum. O gráfico da função f admite uma assíntota horizontal quando x tende para mais infinito. Tá. Bem, nós aparentemente não temos uma função, né? Mas ele fala algumas coisas. Seja f e g funções duas vezes diferenciáveis de domínio que vai para zero a mais infinito, respectivamente, seja R a reta. A reta R é tangente ao gráfico de G no ponto de abscissa 1. A reta R é tangente ao gráfico de G no ponto de abscissa 1. Então, você pode dizer que a reta R, ela representa a derivada da função, ou melhor dizendo, o coeficiente angular da reta R é o valor da derivada no ponto de x igual a 1 dessa função G. 2 no caso, então. Exatamente. Então, você pode afirmar que a derivada da função é 2 nesse ponto. Isso já traz muitas informações interessantes do tipo, a reta é crescente nessa região, por exemplo. Ou seja, a função é crescente nessa região também. Você pode até... Bem, isso aí já é suficiente por hora. Vamos ver a segunda afirmação. Quando você tem f de x menos 2x mais 1, é justamente o y sinal trocado dá zero. Bem, o que isso nos informa, né? Olha só, não falei para você que quando a gente tem um limite no infinito, você pode ter uma assíntota horizontal, uma assíntota oblíqua, Uhum. para poder Esse é um tender caso de uma reta. oblíquo, então. No caso, isso aqui tende uma oblíqua. Por quê? Porque quando eu pego a minha função e subtraio a equação de uma reta, lá no infinito dá zero. Ou seja, porque as duas coisas são iguais lá no infinito, entendeu? Uhum. Pegou a ideia? Peguei. Então você vai afirmar o seguinte, que ela não tem assíntota horizontal. O que ela tem, na verdade, é uma assíntota oblíqua. Sacou? Entendi. Ah, então a aplicabilidade desse f de x menos mx mais b é porque quando você coloca o limite tendendo a infinito, essas duas coisas são retas. Faz sentido. E é por isso que o assento oblíquo tá encaixando as peças do quebra-cabeça na minha cabeça. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Limite de g de x tendendo a 1, tendendo a 1 é 2. É 2, meu irmão. E aí, será que a gente pode afirmar isso, velho? Porque a única informação que nós temos da G, ele diz duas coisas, na verdade. Ele diz que tu tem, de fato, x tendendo a 1, ou melhor, quando x tende a 1, tu tem aquela reta. Só que o que que acontece, né, mano? Supostamente, se a função é contínua, que é o que ele cita aqui, né? Diferenciável significa que é contínua. Uhum. Então, ó, deixa eu te mostrar isso aqui para ver se tu chega na conclusão sozinho. Eu não sei quem é a função g, mas eu vou representá-la de qualquer jeito. É isso aqui, por exemplo. Fazer uma coisa mais bonitinha, assim, sei lá. Essa é a função g. Ele está nos dizendo ali, o enunciado nos falou que quando x tende a 1, é isso que ele falou, né? Uhum. Tu tem uma reta, certo? Ou melhor, no x igual a 1, tu tem uma reta tangente, certo? Sim. Isso que ele falou. Uma merda desenhar essas retas tangentes. Não sou um computador. Então, eu quero que você repare que esse ponto rosão que eu desenhei aqui, vou trocar de parecido. Esse ponto vermelho que eu desenhei aqui, ele é tanto o ponto da reta tangente quanto o ponto da função, certo? Sim. Tá. Tudo bem. Então, quando você procura uma reta tangente a uma função, o ponto que você está pegando é comum à função e à derivada dela. Ou, no caso, a reta tangente a ela, certo? O ponto é o mesmo. O valor de x e o valor de y é o mesmo. Então, agora eu quero que você pense isso
Pense nessa informação aqui. Acho que eu entendi. Não pode ser quando o limite de x tendendo a 1, não, a função não pode ser 2, porque ele fala que a reta R tangente o gráfico de g no ponto de abscissa 1, certo? Como o ponto é comum tanto à função quanto à reta tangente, significa que o valor, se eu aplicar esse limite tanto na reta R quanto na função, ele tem que dar a mesma coisa. E como ele Exatamente. Então não pode ser 2, porque eu teria que tratar esse g de x como se fosse a equação da reta. E se eu aplicar se eu aplicar limite de x tendendo a 1 na reta de equação y igual a 2x menos 1, não vai dar 2. Vai dar 1. Exatamente. Você pegou a ideia. Entendi. Beleza? Você tá derretendo muita informação para 2, 3 dias. Você entendeu. O que importa é isso, velho. Sim. Oh, agora, vamos ver a 3. Ele falou que a derivada segunda da f é menor que a derivada segunda da g. Para todo x pertencendo de zero a mais infinito. Que afirmação, hein? Será que dá para afirmar isso? Eu não sei se dá para afirmar isso, né? A função pode mudar de comportamento a qualquer momento, né? Não essa função, Ele certo? fala que. Bom, essa daí deve ser a terceira observação que ele coloca, né? Que uma tem cavidade voltada para cima e o outro tem para baixo. Ah, verdade, nem li isso aqui. Olha só, se fosse uma cobra. Nos respectivos domínios, o gráfico de f tem concavidade voltada para cima e de g voltada para baixo. E aí, o que tu pode concluir com isso, segunda derivada, me diz? A segunda derivada tem a ver com a concavidade. Não falei disso para ti, hein? Sim. Pode-se Pois é. concluir que eles têm pontos de inflexão, então eles vão mudar de comportamento. Não sei se é isso, necessariamente. Não, o que você vai concluir é de fato sobre a segunda derivada. Porque ele falou ó, que a concavidade é voltada para cima e outra concavidade voltada para baixo. Já está definido. Já está definido. Então, o que acontece? Quando você tem a concavidade voltada para cima, você tem uma convexidade, ou seja, segunda derivada negativa. Concavidade voltada para baixo, você tem concavidade, a gente fala no Brasil, buraco. Então, derivada segunda positiva. Primeiro caso, derivada primeira. Derivada segunda negativa, segundo caso, derivada segunda positiva. Entendeu? Porque a Tá. concavidade tem a ver com a segunda derivada, com o sinal da segunda derivada, entendeu? Uhum. Mas isso não. É que, por enquanto, para mim, tá parecendo mais que essa proposição tá caminhando para verdade do que para falsa. Porque, assim, se a concavidade de G ela é sempre para baixo, significa que ela vai ser sempre positiva, certo? Não, ao contrário. Se a concavidade é sempre para baixo, você vai ter. A questão de ser positiva ou negativa não importa. O que importa é a concavidade, porque você pode ter uma concavidade para baixo, função decrescente, ou concavidade para cima, função decrescente. Isso não importa. Não importa. A única coisa que nos importa aqui é avaliar a concavidade e convexidade. Uhum. E a coisa é essa: se a concavidade for voltada para cima, você está falando de uma segunda derivada negativa. Pronto, acabou. Tá. Mas o que eu não tô pegando ainda é como que isso se relaciona com a terceira proposição. E por que isso faz com que ela seja falsa. Ô, desgraça, porque aqui ele já está falando, ó, concavidade voltada para cima. Então, segunda Derivada derivada negativa. negativa. Acabou? Aqui a gente não está falando de segunda derivada. Sim. Então, significa que a f é negativa. A segunda derivada da f é negativa, a segunda derivada de g é positiva. Então, significa que isso aqui está errado, certo? Uma coisa é positiva e outra é negativa, né? A coisa negativa é menor que a positiva. Só que a f é positiva. Melhor, f é negativa. É uma desgraça falar isso sem desenhar.
Tem um desenho aqui para mostrar essa merda também. Mas tu entendeu que simplesmente o fato que ele tá falando aqui já afirma as coisas, né? Ó, Uhum. Tá, isso acho que entendi. aqui, ó, voltada para cima, então significa que isso aqui é menor que zero. Gráfico G tem com cavidade voltada para baixo. Isso Né? significa que G é dois. O português ele fala com cavidade para as duas coisas. O brasileiro ele não fala com cavidade para as duas coisas. Isso aqui para um brasileiro, olha só, isso é côncavo. Isso aqui para um brasileiro é convexo. Isso aqui é convexo. Tá. Aí o português ele fala que um é voltado para cima, outro para baixo. Só que eu sempre bugo. O que que é para baixo ou para cima aqui? Concavidade voltada para cima. Isso É, aqui para então, mim é concavidade voltada para cima, certo? então, eu sempre bugo Então, também essa com é esse F. bagulho, velho. Essa é F e essa é G. Por isso tem que desenhar, senão fica complicado mesmo. Então significa que a F é negativa. A segunda derivada da F é negativa. E a segunda derivada da G é positiva. Ah, como é que eu vou decorar? Pensa nas parábolas mesmo. Qual que seria o A dessa F aqui? Seria um A negativo, porque ela está voltada para baixo? Uhum. Sim, Agora, por exemplo, então você poderia me dizer que, por exemplo, a F, um exemplo de função para F seria menos x ao quadrado, certo? sim. Qual que é a E segunda pra derivada disso? 2, menos 2. dois, menos dois. Ou seja, segunda derivada negativa. Tá vendo? Uhum. Então o É A de disso que eu tô F vai falando. ser sempre negativo, então com a cavidade dela é voltada para cima, e o gráfico de G é o contrário, basicamente. Exatamente. Então você pode afirmar que a F é menor que a G, com certeza. Sacou? Entendi. Só que como na terceira proposição ele fala que as segundas derivadas são de G é maior do que a de F, então é por isso que tá errado, tá? Entendi. Tá, acho que foi. É? Não, 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 não. Isso aqui pra mim tá, isso aqui para mim é verdadeiro. Então Então, você é está isso que eu dizendo tô, que as então, três é são exatamente falsas? isso que eu tô bugando, pô, porque tá falando que a segunda derivada de G ela é positiva e a de F é negativa. Então, automaticamente, a segunda derivada de G vai ser maior que a de F. Então é porque é o contrário aqui. É porque aqui, quando ele fala com cavidade voltada para cima, ele está falando da AG. Não, esse Então, é cara é como se... difícil de entender. Ai, que desgraça, entender isso, cara. O que será o para cima e o para baixo? Por isso que eu detesto o português de Portugal nessa hora sempre me irrita. Mas é isso aqui, e daí você faz a interpretação dos sinais. Eu já buguei, tá bom? Tá bom. E o problema é a matemática que eu sei, que eu não estou entendendo o que que ele quer dizer com para cima e para baixo nesse caso. Mas a coisa é, se tu tiver um gráfico igual o laranja aqui, negativo. Se tiver um gráfico igual o roxo, positivo. Tá bom? Tá. Tá bom. Vamos para a próxima. Nossa, questão filha da puta. Não, Sério. essa questão é fácil. O problema é o jeito que eles escrevem, que nem idiota. Se eles falassem convexo e côncavo, pronto, tava entendido. Mas não, eles querem usar a mesma palavra Concavidade. para representar duas coisas. É que nem uma tribo aí, que o sim e não para eles era a mesma palavra. Como é que tu vai explicar, então, meu, coisa de maluco, né? Que português às vezes tem que ser zoado mesmo, tá louco. E aí, qual que é a próxima? Não, acho que era isso. Acho que eu entendi. Tem o Ótimo. estudo de monotonia extremos, né? Tem isso também, que que é o final, mas... Monotonia extremos é você fazer a derivada primeira igual a zero. Tá. Aí eu vou achar os extremos. Tá, ok. E, e estudo de monotonia, basicamente, pelo que eu entendi, eu tenho que dizer em quais intervalos dessa função ela é crescente, estritamente crescente ou decrescente. É tipo isso. É, daí o que que acontece, né? Quando a sua primeira derivada ela é positiva numa determinada região, significa que a função é crescente. Se ela for negativa, é decrescente. Ok? Tá. Agora, quando que o comportamento pode mudar, então? Nos pontos críticos, né? Então, você tem sua função. Isso é um ponto crítico. Isso aqui é um ponto crítico, né? Isso aqui também é um ponto crítico, certo? Certo. Por quê? Porque são pontos de máximo e mínimo, são pontos onde você for calcular a derivada vai dar zero, porque é a reta horizontal, a reta tangente é horizontal, né? Tá. Vai dar Então você zero. pode reparar que antes do ponto crítico, né? Repare aqui, repare bem, repare bem. Antes do ponto crítico você tem
crescente. E Crescente, aqui depois é crescente. aqui É como se crescente. fosse ponto de inflexão para monotonia, isso daí. Dá para pensar dessa forma. E perceba que se não tiver nenhum ponto crítico, não vai mudar, né? E que vai continuar crescente para sempre, né? E para Aí cá. vai ser estritamente crescente. Isso. Tá, Beleza? entendi. E para descobrir esses pontos é basicamente primeira derivada igual a zero e eu vou achar a abscissa desse ponto, pelo menos. Isso. Ok. Agora, Minhas dúvidas foram satisfeitas. Muito obrigado. Era basicamente isso. muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora, velho? Não Temos sei. algo aí? Não temos nada? Não, eu ia falar sobre o que eu errei e tal, mas era só para dizer que eu tô quase chegando lá. Tipo, por exemplo, na questão 11 de 2021, primeira fase, eu errei a merda da derivação maldita. Igual um Derivou imbecil, mal? lamentável isso aqui. Derivei mal, mas o resto tava tudo bonitinho, tudo certinho, eu só derivei errado. E a outra, eu só derreti, não testei o zero da função, porque eu assumi na minha esquizofrenia que não tinha como dar zero, mas tinha. Aí depois saiu. Mas essa daí eu derivei certinho. Então é basicamente só me falta fazer mais questão e me acostumar com o método da resolução. Oxi! Muito bom. E aí? Se não temos nada, é você que manda, tio. Vamos para. Deixa eu ver que falta de função nesse ferro. Ih, não entendi nada que você falou. Vou ver se tem mais alguma coisa de função que eu queria ver. Nada, né? O que é número de Neper? É o ele. Ah, tá. Neperiano. Tá, beleza. Isso. É legal da combinatória antes de complexos, né? Tinha Olha, comentado que tem alguma coisa de combinatória em complexos. É, a gente e de pode complexos em combinatória. Coisa é meio assim. interligado. Vai e volta, né? Não faz diferença. Mas é tu que sabe, tio. Se tu quiser ver combinatória, a gente vê um pouco de combinatória, assim. Pode ser. Combinatória é Vamos. só muito, 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 muito. Eu vi, é bem feio. É bem assustador. Combinatória desses portugueses malditos. Entendi. Cara, o ensino médio europeu é muito diferente, velho. Nossa senhora, cara. Tu acha? É? Pra mim, que saiu do ensino médio brasileiro há, sei lá, 2 meses, meu cérebro ele tá a derreter. Mas tu não tá em Portugal, né? Não. Cara, eu acho que esse começo é um saco. Eu já falei 1 milhão de vezes isso aqui, já tô cansado, mas basicamente é o seguinte: princípio da contagem. Você vai multiplicar as possibilidades, né? Então, se, por exemplo, fazer o crachás dessa moça aqui, você tem 5 possibilidades de número e 3 de letras, quantos vai ser o total de crachás possíveis e escrever com esses códigos? 15, né? 15, sim. Pronto. Daí eu tô Se ligado. você colocar mais uma letra grega aí, mais 3 possibilidades de letra grega, 15 vezes 3, 45. Pronto. Então, calcular possibilidades normalmente é multiplicar as coisas. Aí colocam a colocar condições e aí complica a coisa. É. Muito bem. Agora vamos de exercício resolvido aqui. Sabe, os problemas às vezes são contextualizados, às vezes são só para fazer a lógica mesmo. E claro que para fazer só a lógica mesmo, se contextualizar costuma ser mais fácil. Então, por exemplo, aqui, vamos ver um probleminha. Os números naturais de 4 algarismos distintos podem ser representados por 0, 2, 3, 7, 8 e 9. Números naturais de 4 algarismos. Diz um número de 4 algarismos aí. 1000. 1.000, por exemplo. Não é Agora, distinto, mas é 1000. o 1.000 contra, como diz a galera aí do Pix para CNPJ. Isso é um número de 4 algarismos? Não. Não, muito bom. Então, entendido isso,
será que vamos entender aqui? Ó, devemos preencher cada uma das casas do esquema sem repetir algarismos. Porque Basicamente, essa daí é tranquila. Eu vou ter como se fosse 4 espaços para representar os algarismos. Como ele pede distintos, eu vou ter 6 possibilidades para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira e 3 para a segunda. Então vai perfeito. ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Só que tu tem que cuidar de novo, né, com o zero, né? O zero é um dos números, o zero Ele não pode vir forma no um número de começo, né? 4 Ele não pode vir algarismos no quando está no começo. começo, exatamente. Então você vai ter que cuidar com isso, tá? 5. Então são 5 na primeira, né? Sendo assim, passa 6. Tá. Isso atrás. Parede de 3 algarismos. Não é distinto, né? Então, com os números atrás, parede de 3 algarismos distintos. Ah, tá. A, eu cheguei em 36 possibilidades e B20. Ah, entendi. Para ser par, o único par desses 6 possibilidades é 4, então tem que jogar 4 no último algarismo para ele ser par, e depois 6 e 6. Na letra A. Certinho. E a B, pode me mandar a foto das tuas contas depois, eu quero ver como é que tu desenvolve isso, né? Porque vamos lembrar, os caras lá são a little bit chatos, né? Uhum. Eu vou escrever mini raciocínio. Manda aí. Vamos ver. Cara, tá horrível isso, né? Tu realmente faria isso numa prova? Eu tô acostumado a fazer probabilidade meio que só escrevendo e botando resposta. Tem algum jeito mais bonito de desenvolver isso, então? Bem, tudo bem. Tá razoável, só tá meio feio. Uma coisa embaixo da outra sempre, né? Senão fica meio feio. Muito bem. Mas voltando. Vamos ver a próxima. Ah, não, era isso, era isso. Vamos ver mais assuntos aqui. Se você já entendeu bem isso, vamos para um negócio meio punk. Esses negócios de conjunto não cai muito, não. Uma coisa que na tua prova não cai, tu é matear. Né? Umas provas que cai probabilidade, daí tem que fazer um quadro de probabilidades. Mas isso normalmente em mate B. Não me lembro se matear cai. Mas vamos ter uns probleminhas de casinhas de novo. Ó, o que que acontece, né? Nem sempre tu consegue fazer num problema só, ou seja, numa linhazinha só a resposta, sabe? Uhum. Você às vezes tem que criar duas possibilidades. Vamos ver aqui acontecendo isso. Ó. Quando somos naturais de 3 algarismos ou 4 algarismos, podem ser formados com os algarismos. Bem, aqui ele deixa bem claro que é 3 ou 4, então tu vai ter que somar as coisas, né? Um Uhum. cara de 3 algarismos tem 3 espaços, de 4 algarismos vai ter 4, né?
Não era bem esse que eu queria ver, mas. E se fosse 3 e 4 algarismos, eu teria que subtrair as possibilidades, então. Ou tirar as que não entram. Mas esse aqui Fazer serve, esse aqui interseção, né? serve, esse aqui serve. Vamos ver. Quantos números naturais de 3 ou 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, distintos, né? Aqui não vai ter interseção, é o que ele está dizendo. Porque um número de 3 algarismos não é um número de 4 algarismos. Então, você não vai precisar excluir quem faz parte dos dois grupos. Entende? Diferente do Sim. caso aqui, desse exemplo, veja que galera de economia, galera de informática, que foram numa palestra, daí, para contar a quantidade de alunos, né? Ou melhor, para contar a quantidade de pessoas na palestra, Tem que tirar quem assistiu. as duas, exatamente. A ideia é essa. Então, o que eu queria ver é essa aqui, ó. Quantos números naturais pares maiores que 7.000, com quatro algarismos distintos, pode ser formado com os algarismos todos esses aqui? Tem que ser par. E tem que ser maior que 7.000. Quem são os números que vão nos causar números maiores que 7.000 aqui? Esses três. Sim, Só que um deles é par. Então, uma vez que esse cara estiver na frente, ele não pode estar atrás para definir o número par, né? Certo? Porque não sim. pode repetir. Uma dúvida que eu sempre tive de probabilidade é qual condição eu procuro cumprir primeiro? Tipo, por exemplo, essa daí tem duas condições. Uma que tem que ser par e outra que ser maior que 7.000. Qual que eu dou prioridade? Cara, isso aí é uma avaliação tua. Porque todo problema de probabilidade é diferente, né? Por isso que é uma matéria complicada, entende? Uhum, Uma matéria que, vamos dizer assim, não tem, assim, um jeito específico de fazer, sabe? Você vai sempre ter que pensar por conta própria, assim. entendi. Eu, tipo, não sei, cara. Talvez no outro problema seja uma coisa completamente diferente. Se eu te dizer que sempre de um jeito, no outro problema já é outro jeito, entendeu? Compreendi. Então, Aqui nesse caso, ele preencheu primeiro a condição de ser maior que 7.000 em vez de ser par. ahn, sim, muito bem. Ok. Agora, vamos lá. Ele fez isso, mas poderia ter sido o contrário. Não ia estar errado, entendeu? Uhum, Não iria estar errado. Agora, ele faz isso, então. Então, ele, veja, ele começa com... Ele coloca os números que começam com 8. Uma vez que você colocou o 8 aqui na frente, já está definida a quantidade de possibilidades aqui, uma. E aqui no fundo também, porque você tinha supostamente três números pares aqui. Só que um deles já está na frente, então só sobrou dois para estar atrás. sim. Então, se você escolheu, se você colocou duas possibilidades aqui, quantas possibilidades vai restar para o meio aqui? E nós tínhamos quantos números? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 5 e 4, então. Então, já foram escolhidos dois números, você vai poder escolher cinco para cá, quatro aqui, fazer a multiplicação e chegar na resposta. Pegou a ideia? Só que o que que acontece? Essa resposta aqui é só para começa com 8. Como o problema pediu, ele quer maior que 7.000, então ainda tem que ver se começa com 7, com 9, né? Uhum. Então, começando com 7, com 9, você tem duas possibilidades, e agora você vai ter três no final, certo? E por aí vai. Ok. Daí o que que Agora, você tem que fazer agora? Veja, essa é a quantidade que começam com 7 ou 9. Essa é a quantidade que começam com 8. Você tem que somar ou você tem que multiplicar para saber a quantidade total de somar. possibilidades? Somar, exatamente. Tem vezes que você tem que somar, tem vezes que você tem que multiplicar, mas é uma interpretação. Uhum. Aqui você está pegando dois casos diferentes, então você soma todas as possibilidades desses casos, beleza? Uhum. Então, cuidado, que isso aí engana a galera. Todo mundo erra esse negócio de, multiplicar vai somar. Então, que tal fazer a 15? Tá. Acho que já é uma coisa assim, interessante para uma primeira aula dessa matéria. Nas próximas aulas aí, a gente já pode ver as questões do exame. Sobre as três paredes de cada vez distintas informações.
Eu cheguei em 300. Manda a conta aí. Ok. Deixa eu só arrumar aqui, que português é canalha. Tá. Nossa, que fato lamentável. Não deve. Ah, gostei das explicações. Botei a setinha e tal, bonitinho. Português, não me tirar a ponta. Ah, será que tá certo isso? Porque o zero não pode estar na frente, beleza. Então você tem cinco números, mas ele pode estar atrás. Pô, isso aqui era mais fácil do que eu pensei. Acho que eu queria 14. Porque 14 tem todo aquele esquema lá de não poder maior que determinado, né? É, 14 é mais chatinho, tem que É, fazer. show de bola. Tem como tu fazer aí até o final? Acho que sim. Então lembre-se que você vai ter que quebrar, às vezes, seus problemas de probabilidade em mais de uma parte, né? Isso aí, todo exame tem. Todo exame tem problema de probabilidade de combinatórias. Eu falo probabilidade porque normalmente no contexto de probabilidade, isso, né? A quantidade de possibilidades, né? Certo? Uhum. Esse 4.500, então.
Eu vou te mandar a foto. Eu tentei fazer entre aspas, atalho, mas eu não tenho certeza se tá certo. Mas eu vou arriscar. Porque como essa não tem a condição de ser par, calma. É, não tem a condição de ser par, na verdade, tá errado. Problemas aí, man. Eu tô perdendo mais tempo Oi? escrevendo bonitinho e garantindo calma. Eu tô, Ah, tá indo, tá. tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Tá, eu acho que é isso aqui. Eu cheguei em 192, vou te mandar a foto. Esse aqui eu já não tenho tanta confiança que tá certo, mas eu acho que sim. Eu esqueci de inverter, mas tá aí. Certo, duas situações, somou as duas. Perfeito, cara. Entendeu? Então você já tem a sua missão para a próxima aula, trazer questões desse assunto, beleza? Certo. Tá Vou ver se, bom. ver se nesse intervalo eu consigo trazer